Boa tarde, a paz. Vamos dar início ao nosso devocional do dia 4, criado para ser eterno. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Salmos 33:11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Hebreus 13:14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. 2 Coríntios 5:6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. 1 João 2:17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seu relacionamento com Deus aqui, na Terra, determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. A obediência dá acesso às promessas, a desobediência dá acesso aos prejuízos. A morte não é o fim, é transição para a eternidade. Como vou amar a Deus e viver sua vontade se eu não colocar Ele em primeiro lugar na minha vida? Existe consequência eterna para tudo o que fazemos. Para tirar o máximo de proveito da vida, temos que ter visão da eternidade. Muita gente usa a frase "viva como se não houvesse amanhã", como desculpa para a autodestruição. Mas a verdade é que tudo o que você faz aqui tem consequências eternas. É para refletirmos. Agora vamos dar início ao capítulo. Criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que existisse somente por um dia. Não. Um homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que devemos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se a nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz:
De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez e ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais do que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com os modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas estas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações no longo prazo. Mas isto faz toda a diferença. A morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que, nesse exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus, e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo.
C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias que formam uma coletânea. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento da vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Estamos aqui só como peregrinos. Não pertencemos a este mundo. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino daqui está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, em seu comentário de toda a Bíblia, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual é a única coisa que devo começar a fazer? Então, tendo em vista tudo o que lemos hoje e tudo o que temos aprendido já nesses 4 dias, qual é a única coisa que você deve parar de fazer e qual é a única coisa que você deve começar a fazer para a eternidade, sabendo que sua vida não termina aqui e sabendo que aqui você está como peregrino, mas pertence ao céu. Sabendo que seu relacionamento com Deus na eternidade depende do seu relacionamento com Deus agora. Que tudo o que você faz tem implicação eterna. O Senhor diz que tudo o que fazemos tem que ser para a glória de Deus. A maneira como vivemos, falamos, pensamos, agimos, tudo na nossa vida é para a glória de Deus.
Então, o que precisamos estar parando de fazer e começar a fazer para a eternidade, pensando na eternidade, em estar com Deus na eternidade. Uma das coisas que eu diminuí de fazer pensando na eternidade foi o tempo na televisão e nas redes sociais. Eu passava o meu final de semana inteiro maratonando, assistindo série, doramas, e agora eu assisto muito pouco. Esse mês eu nem renovei a assinatura de Netflix. Eu falei, não, eu tenho muitos livros para ler e minha intimidade com o Senhor para trabalhar. Preciso, conhecer mais do Senhor. E o tempo, às vezes a gente já não tem muito tempo sobrando. Então, o tempo que eu tenho, quero dedicar aprendendo mais do Senhor, conhecendo mais o Senhor Jesus. Porque se eu quero caminhar com Ele, como eu não vou conhecê-lo? E não adianta só eu ter fé ou fazer o bem às pessoas. Eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu preciso ter uma mudança de vida. E essa mudança acontece através da palavra de Deus. Ele nos lava, nos transforma. É pela graça. É pela graça do Senhor. É tudo pela graça. Então, uma das coisas que eu tenho parado de fazer é de ficar procrastinando e assistindo demais. Antes eu vivia muito no mundo da lua, entretida e às vezes querendo descansar, por estar cansada, e deitava, ficava assistindo, sem um fim, sem um propósito. Mas agora, conhecendo mais do Senhor, sabendo o que Ele requer de mim, eu diminuí essa parte. Eu tenho me dedicado mais a aprender sobre o Senhor. E existem muitas coisas que eu devo parar de fazer e muitas que devo começar a fazer. E é para pensarmos. Então pense. O que você deve parar de fazer e o que você deve começar a fazer. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. É necessário que o assunto de cada dia de nossa vida seja preparar-se para o nosso último dia. À luz da eternidade, os valores mudam, nossa visão muda sobre o que é importante. Quando temos Jesus, quando conhecemos Jesus, tudo muda para nós. E os valores mudam, os valores das coisas. Porque existe consequência eterna para tudo o que fazemos. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Você foi feito para ser eterno. Esta vida é uma preparação para a próxima. Muito o que se pensar, né? E uma das coisas que eu li. Muita gente usa a frase "viva como se não houvesse amanhã" como desculpa para a autodestruição. Mas a verdade é que tudo que você faz aqui tem consequências eternas. Precisamos ter visão da eternidade. Nosso relacionamento com Deus aqui determinará nosso relacionamento com Ele na eternidade. A morte não é o fim, é transição para a eternidade. Então, obediências dá acesso a promessas, desobediências dá acesso a prejuízos. Você quer uma vida
firmada no Senhor ou uma vida no mundo? Você quer passar a eternidade com Deus ou não? Então é muito para nós pensarmos. Então temos visto nesses 4 dias que não somos o foco é Deus. Não somos um acidente, fomos criados e planejados por Deus. Ontem vimos que sobre o que dirige nossa vida, que há vantagens de ter uma vida dirigida por propósitos, e hoje como criados para ser eterno. Então é muito para o que pensarmos. E eu aconselho, busquem ao Senhor. E quem puder adquirir o livro, adquira. Tem também a versão que é uma revistinha. Ela é super baratinha na internet também. O livro é em torno de R$40, 40 e 50 reais. Tem no Mercado Livre. Mas também tem este livreto, né, que foi extraído do livro, como se fosse um resuminho sobre Você Não Está Aqui Por Acaso. Então ele é mais curto. Este daqui é uma jornada de 42 dias, né? E este aqui traz um resumo de tudo. Eu aconselho o livro, mas o resumo também é bom. E fala sobre o que está no livro. E vai ajudar a responder as perguntas mais importantes, né? Por que estou vivo? Minha vida é importante? Qual o meu propósito? A questão da existência, da significância e da intenção. Fomos criados por Deus e para Deus. Criados para ser eternos, para termos a vida dirigida por Deus. Então, vamos pensar nestas coisas, tá bom? Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por esta tarde, pela palavra que o Senhor dispensou sobre nós, por esse aprendizado, por esses 4 dias podemos estar junto do Senhor em comunhão. Pai, que a Tua palavra nos transforme e que cada dia, Senhor, venhamos ver que não somos o foco, mas o foco é o Senhor. E que nossa vida, Senhor, não é só o aqui e agora, mas que há muito mais na eternidade que não conhecemos. Que o Senhor nos ajude a caminhar cada dia, Pai, tendo essa visão de que estamos caminhando para a eternidade, para que nos preparemos, Senhor, para passar a eternidade contigo, pois é o nosso desejo, Senhor, morar com o Senhor no céu. Agradecemos, Senhor, e lhe pedimos que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nos guia, nos guarda, nos lava, nos santifica na Tua presença, que cada dia mais possamos parecer com Cristo, ou tentarmos nos parecer. Que seja feita sempre a Sua vontade, Senhor. Nos guarde e nos guia. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém e amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Boa tarde. A paz. Deus abençoe.